Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade e neste momento tão feliz eu quero externar a nossa gratidão, a minha eterna gratidão ao El Shaddai, o Deus do meu louvor, e também nessa oportunidade agradecer, aos nossos amigos, ao nosso redator de plantão, nosso irmão Edgar, a cada comentarista, a cada internauta, a cada rádio ouvinte, a cada companheiro que nos escuta na web, desculpe essa expressão rádio ouvinte, a cada companheiro que nos escuta, através desse áudio. E desta feita aqui estamos em mais um leitura diária para a glória de Deus. E desta feita, irmãos, tendo o prazer de concluir mais um trimestre para a glória do nosso Deus. O segundo trimestre do ano de 2021 em curso, E estudando no nosso leitura diária, que está incluído no assunto, que vai ser tratado na lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus, de 27 de junho de 2021. Glória a Deus. O texto áureo dessa lição eu queria ler, gostaria de ler para compartilhar com os santos, que diz assim: porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo de número 10. E a verdade, como forma e prática, nos diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, no nosso leitura diária, na segunda-feira, foi abordado um tema muito interessante: Deus é, ou Deus dá sabedoria. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Na terça-feira, o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus. Na quinta-feira, também foi abordado um tema muito interessante, Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, a insondável sabedoria divina. Glória ao nome do Senhor. Este na quarta-feira, digo. Na quinta, ainda Romanos, capítulo 11, versículo 34 a 36. Quem compreendeu o intento divino? Glória ao nome de Jesus. Na sexta, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Cristo, a sabedoria de Deus. Glória ao nome de Jesus. E o nosso tema, está em Efésios. Glória ao nome de Jesus. Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 17, que eu já quero ler, sem mais delonga, que nos diz a seguinte expressão: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. É uma honra para nós, é um privilégio poder estar aqui em mais uma oportunidade tão ímpar como essa, E desta feita para falar de algo tão importante que é a multiforme sabedoria de Deus. As muitas formas de Deus revelar o seu conhecimento ao homem, E essa lição ela já vai concluir deixando para nós uma saudosa lembrança, Uma saudosa lembrança, porque foi um trimestre, assim como o outro, muito abençoado, e abordamos os dons espirituais e ministeriais, E concluindo, falando exatamente das muitas maneiras, muitas formas de Deus revelar esta sabedoria ao mundo. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E ao nos debruçarmos, irmãos, em um assunto tão interessante como esse, não é? Tem aqui uma introdução que eu quero ler para vocês, nos diz a seguinte expressão, né? O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Esse mistério ele nos revelou pelo seu Espírito Santo, né? O Senhor nos trouxe luz para o seu povo usando os santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para as pessoas simplesmente como eu e você. Amém? Glória ao nome de Jesus. E meus amados irmãos, confesso para os amados irmãos que me sinto honrado, me sinto privilegiado por me enquadrar, né, nesta dispensação, como dispenseiro, como servo do Senhor, como instrumento de Deus, né, como alguém que foi chamado para testificar do seu amor, da sua bondade e está aqui com vocês em mais um episódio trazendo esse comentário. Eu quero ler ainda um versículo na palavra de Deus, em comentando, né, sobre o assunto, que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, que está no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 10, que diz assim: 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um administre os outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Glória ao nome de Jesus. Deus, ele aprendemos nas lições anteriores, né, que ele deu esses dons à igreja, né? Esse ministério ele distribuiu para a igreja para trabalhar no seu aperfeiçoamento, né? Ministérios, dons espirituais, dons ministeriais, né? Seja ele dom através do ministério de apóstolo, seja este dom através do ministério de profeta, seja este dom através do ministério de evangelista, como aprendemos em lições anteriores, ministério de pastor, glória ao nome de Jesus, né? O ministério de mestre ou doutor, também o ministério, né, para a dispensação aos presbíteros, bispos ou ancião da igreja, que nós aprendemos também em lições anteriores. E na penúltima lição foi falado sobre o diaconato, né? Este ofício que é de suma importância para um negócio tão importante, né? Para cuidar deste importante negócio que é a obra social. Glória a Deus. A igreja, através dos tempos, tem se tornado de uma forma bem clara como uma agência propagadora do reino de Deus, e ela é a detentora desta revelação, que há muitas formas da sabedoria de Deus ser revelada à humanidade através dos crentes. E como nós lemos aqui para nós, né, nesse comentário aqui do nosso introdutório, né, era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você, né? Deus, de uma forma bem simples, ele revela algo tão tremendo, algo tão profundo, que esteve oculto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus, né? E nós, como bons despenseiros, devemos tratar desse assunto tão importante com sobriedade e vigilância, né? Era uma missão indispensável de alguém que recebia a incumbência de administrar. Os dispenseiros, na realidade, somos administradores, né?
E é claro que, diante de uma missão tão sublime, né, cuidar da igreja, do rebanho do Senhor Jesus, para nós é um privilégio, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com o decorrer da história, né, Deus tem revelado-se ao mundo através de algo tão profundo, através de algo tão importante, né, para cada um de nós. Eu quero ler, ainda queridos, mais um versículo na palavra de Deus para a nossa meditação. O tempo ele não nos dá, mesmo na abrangência, né, da robustez de um assunto tão importante, né, as muitas formas da sabedoria de Deus, né, o assunto fala dessa multiforma. Nós temos esse tempo e eu louvo a Deus por ele. Eu quero ler um texto que está em Mateus, capítulo de número 20, retificando João, de número capítulo de número 20, desculpe, versículo de número 17, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Não me detenhais, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. É esta revelação que esteve oculta, né? E que Deus fez questão de dizer para o mundo, né? Cristo em mim e em você, como um canal de bênção para transmitir os desígnios de Deus para essa humanidade decaída, sem Deus, sem paz. Deus utiliza você como profeta, como doutor, como pastor, como ovelha, né? Deus administra a tua vida como obreiro, como diácono, como evangelista, como servo, aleluia, para fazer esta missão tão importante, né? Que nós aprendemos na lição anterior, na lição do diaconato, né? Que apesar do diaconato ser um ministério específico, nós aprendemos que a diaconia é uma missão de todos, um serviço, né? Que todos nós devemos fazer. E Jesus ele disse isso para nós de uma forma bem clara, né? Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façais também. E é uma dasta popular que diz assim: aquele que não vive para servir, ele também não serve para viver. Que honra para nós, né? Participar de um mistério tão tremendo, né, meus irmãos? De estar fazendo parte desta multiforme sabedoria de Deus, né? De revelar para o mundo os desígnios de Deus, falar para o mundo que há uma solução, dizer para o mundo que há uma saída, aleluia, que Deus conta comigo, que Deus conta com você, né? Então, como bons despenseiros, nós devemos com sobriedade e vigilância, né, atuar nesta função tão importante. Também com amor e hospitalidade, né? O despenseiro também deve, né, administrar com fidelidade. Um dia nós vamos prestar conta ao nosso Senhor, né? E eu e você estamos aqui louvando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele conta comigo e ele conta contigo e ele conta com você. A multiforme sabedoria de Deus, ela manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus, né? Dons necessários ao crescimento espiritual do crente, seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade, fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem o amor nada adianta possuir esses dons, né? Estes são para edificação dos salvos em Cristo Jesus, né? Para o aperfeiçoamento, para o crescimento. E para nós é um privilégio podermos fazer parte de algo tão relevante, né? De algo tão importante para a vida da igreja e de toda a humanidade. Eu quero externar aqui nesse momento a minha gratidão, encerrando a nossa participação, porque nós temos um tempo, né?
Agradecer primeiramente a Deus, a cada um de vocês, pelas orações, pelo vosso apoio, ao nosso amigo Edgar, né, que apesar do corre-corre da vida dele, das nossas, ele tem nos ajudado, tem nos compreendido. A você, meu amado, continue participando, orando por nós, lembrando que a vitória é nossa, né? Cremos que em breve estaremos em mais um nosso, meu, seu, comentário do nosso Leitura Diária. Que Deus em Cristo continue abençoando ricamente a tua vida, do teu irmão em Cristo, Jorge Araújo.